O sol de outono pintava listras douradas nas janelas do terminal do Aeroporto Internacional JFK, enquanto Ethan Carter ajustava o cabelo. Seu terno azul marinho era simples, mas de qualidade. Aos 42 anos, ele poderia facilmente se permitir roupas de grife que custassem mais do que o salário mensal de muitos, mas naquele dia, como em muitos outros, ele preferiu se misturar. Seu cabelo grisalho estava ligeiramente bagunçado, a gravata frouxa o suficiente para sugerir o cansaço de um viajante de negócios regular. Ninguém imaginaria que o homem de terno modesto era o dono da própria companhia aérea na qual estavam prestes a embarcar, o voo 2473 da Horizon Airlines para São Francisco. O anúncio ecoou pelo terminal, quebrando a tranquilidade momentânea. Ito observou os passageiros se apressando para formar filas, seus rostos exaustos, revelando uma resignação silenciosa. Era por isso que ele viajava incógnito, para experimentar sua companhia aérea exatamente como seus clientes, sem o polimento artificial que vinha com o reconhecimento. Passageiros da primeira classe podem começar a embarcar, anunciou o agente do portão, sua voz carregando a repetição diária de alguém que já havia dito aquelas palavras inúmeras vezes. Enquanto Ita se aproximava, uma cena chamou sua atenção. Um homem idoso, usando um boné militar desgastado, discutia com o agente do portão, segurando um bilhete e uma identidade militar. Sinto muito, senhor, dizia o agente, mas há um problema com a atribuição do seu assento. O sistema registrou sua reserva 2 vezes. Já estou aqui há 20 minutos, respondeu o homem, sua voz calma, mas cheia de uma dignidade silenciosa que exigia atenção. Só preciso ir para São Francisco. Meu amigo, ele não tem muito tempo. Ethan se aproximou discretamente, fingindo olhar para o telefone enquanto escutava. O boné do homem trazia a insígnia de um coronel, e, apesar da idade, ele se mantinha ereto. Mas, ao observar de perto, Ethan percebeu o leve tremor em suas mãos. O coronel Harrington, o agente olhou para o ID, ainda confuso. Estamos tentando resolver, mas o sistema ainda está dando erro. Podemos colocá-lo no próximo voo, sugeriu o agente. O próximo voo pode ser tarde demais, disse o coronel Harrington suavemente, suas palavras carregadas de um peso impossível de ignorar. Algo em sua voz fez o peito de Ita apertar. Era o som de alguém correndo contra o tempo. Ethan deu um passo à frente, fazendo questão de olhar para o relógio. Houve algum problema? Ele perguntou, adotando o tom de um passageiro comum. O sorriso do agente vacilou brevemente. Senhor, isso é um assunto privado. Eu ouvi. Você está tentando ir a São Francisco? Ethan perguntou, agora diretamente ao coronel. O coronel assentiu, seus olhos revelando uma mistura de orgulho e exaustão. Meu velho amigo da guerra. Eles estão dizendo que pode ser nossa última chance de... Sua voz falhou, como se as palavras não pudessem expressar a urgência do momento. Ethan olhou rapidamente para seu cartão de embarque. Eu estou no assento 2A, coronel. Você estaria disposto a trocar de lugar comigo? O agente do portão piscou, surpreso. Senhor, isso é muito generoso, mas... Insisto, Ethan afirmou, já estendendo o cartão de embarque. Ele se virou para o coronel Harrington, cuja expressão mudou de preocupação para incredulidade. Por favor, senhor. Seria uma honra, disse o coronel, quase emocionado. O rosto do coronel, marcado pelo tempo, se contorceu de emoção. Filho, eu não poderia. Disse ele, lutando para conter as lágrimas. Você serviu nosso país, Ethan disse com calma. Deixe-me servi-lo, nem que seja apenas oferecendo um assento confortável. Um silêncio pesado se seguiu, preenchido apenas pelo olhar de gratidão silenciosa entre os dois. Finalmente, o coronel assentiu, aceitando o cartão de embarque com as mãos trêmulas. Obrigado, disse ele, a voz rouca. Não há muita gente assim hoje em dia. Não é nada, Ethan respondeu suavemente, trocando o cartão do coronel pela sua passagem econômica. Quando o coronel embarcou, Ethan percebeu que os membros da tripulação começaram a cochichar entre si, curiosos com a troca. Mas ninguém o reconheceu, sua aparência discreta e simples passava despercebida.
Enquanto caminhava para seu novo assento na classe econômica, sentiu olhares curiosos de outros passageiros. Não era todo dia que alguém cedia um assento de primeira classe. Mas algo no coronel Harrington o tocará profundamente. Talvez fosse o porte militar, que lhe lembrava as fotos de seu pai. Ou talvez fosse a urgência da jornada. Enquanto se acomodava no espaço apertado da classe econômica, Ita não conseguia se livrar da sensação de que aquele gesto não fora apenas uma simples boa ação. Havia algo mais, algo que ele não conseguia identificar, mas que o fez perceber que, ao olhar nos olhos do coronel, havia uma história não contada, uma dor silenciosa, de um passado que pesava mais do que qualquer fardo físico. Uma comissária de bordo parou ao lado de Ethan, visivelmente confusa. Ela o tinha visto na primeira classe durante o controle pré-embarque e agora não conseguia entender a mudança repentina de assento. Senhor, está tudo bem com seu assento? Ela perguntou, um toque de dúvida na voz. Tudo perfeito, respondeu Ethan com um sorriso tranquilo, seus pensamentos voltando ao coronel Harrington se acomodando na confortável cabine de primeira classe. Às vezes, o verdadeiro luxo está em poder ajudar alguém, pensou. Enquanto o avião começava seu táxi para a pista, Ethan sentiu seus pensamentos se voltarem para seu pai, outro militar que havia dedicado a vida ao serviço aos outros. Ele não sabia naquele momento, mas aquele simples gesto de ceder seu assento desencadearia uma cadeia de eventos que desvendaria décadas de mistério e conectaria duas vidas de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Os motores rugiram, e, enquanto o avião decolava pelo céu dourado de outono, Ethan Carter, bilionário CEO da Horizon Airlines, se acomodava em seu assento apertado na classe econômica. Mal sabia ele que aquele gesto de gentileza o conduziria para a resposta de uma pergunta que carregara ao longo de toda a sua vida, uma questão sobre sacrifício, honra e um pai que ele nunca realmente conheceu. 3 horas após a decolagem, o sinal do cinto de segurança piscou suavemente. Ethan se espreguiçou, tentando aliviar o desconforto do espaço apertado para as pernas na classe econômica. Seus pensamentos ainda estavam com o coronel Harrington, mas algo mais o incomodava, um puxão inexplicável que ele não conseguia entender. Sem resistir à inquietação, pediu permissão para verificar o coronel. Subindo pelo corredor, encontrou o veterano olhando pela janela, o reflexo do homem se misturando ao mar interminável de nuvens abaixo. O boné de veterano estava repousado na mesa lateral, revelando cabelos prateados meticulosamente penteados, apesar de um longo dia de viagem. Como está se sentindo no assento, senhor? Ethan perguntou suavemente, cuidando para não assustá-lo. O coronel Harrington voltou-se, seus olhos brilhando com reconhecimento. Melhor do que qualquer trincheira em que já estive, respondeu ele com uma risada gentil, que carregava décadas de memórias não ditas. Por favor, sente-se comigo por um momento. Quero agradecer-lhe adequadamente por sua gentileza. Ethan se acomodou no assento vazio do outro lado do corredor, observando enquanto as mãos do coronel ainda tremiam levemente ao pegar seu copo de água. Você mencionou que estava visitando um amigo, perguntou Ethan, tentando iniciar a conversa. Uma sombra passou pelo rosto do coronel. Sim. Meu velho irmão de armas, Frank Morrison. Os médicos. Ele parou, engolindo em seco. Eles disseram que pode ser nossa última chance de compartilhar as piores histórias pessoalmente. Vocês serviram juntos? Não apenas servimos. Sobrevivemos juntos. Os olhos do coronel ficaram distantes, como se perdessem em um tempo distante. Vietnã, 1968. O tipo de ano que muda os homens para sempre. Ethan se inclinou um pouco para a frente, atraído pela intensidade da voz do homem. Você se importaria de me contar sobre isso? Perguntou, sentindo uma urgência silenciosa em suas palavras. O coronel Harrington o estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto compartilhar. Você sabe, você me lembra de alguém. Há algo nos seus olhos. O mesmo tipo de força silenciosa. Ele tomou um gole de água, os olhos se voltando para o horizonte distante. Foi durante a ofensiva do Té. Nossa unidade foi pega em uma emboscada perto de Kissan. O tipo de tiroteio onde segundos parecem horas e orações se transformam em balas. Sua voz diminuiu, quase reverente. Foi quando aconteceu.
O que aconteceu? Ethan perguntou, mal respirando. Levei um golpe forte. Um estilhaço rasgou minha perna como papel. Ainda posso ouvir o som, sentir a queimadura. O coronel passou a mão inconscientemente sobre sua coxa, como se ainda sentisse a dor. Pensei que fosse o fim de James Harrington, de bruços em solo estrangeiro. Seus olhos se estreitaram, lembrando. Mas então esse soldado veio por mim. Atravessou o inferno para me alcançar. O ar estava cheio de balas, mas ele não me deixou ali. O avião atingiu um bolsão de turbulência, mas nenhum dos dois pareceu notar. Ele me arrastou para um lugar seguro, usando seu próprio corpo como escudo. Eu continuei dizendo a ele para me deixar, para se salvar. E sabe o que ele me disse? A voz do coronel falhou levemente, como se as palavras ainda o emocionassem profundamente. Nenhum homem deixado para trás, senhor. Foi o que meu pai me ensinou. Ethan sentiu sua garganta apertar, uma sensação familiar o invadindo, como se algo em suas palavras tocasse uma parte de sua própria história que ele não conseguia identificar. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi sua voz chamando por um médico. Quando acordei 3 dias depois, em um hospital de campanha, descobri. A voz do coronel falhou de novo, como se a dor fosse demasiado para reviver. Descobri que ele não conseguiu. Levou um tiro fatal enquanto me carregava para fora. Ethan ficou em silêncio, sentindo seu coração bater mais rápido. Você sabia o nome dele? Ele perguntou, a respiração pesada, como se uma corrente invisível o ligasse àquele momento distante. Apenas seu sobrenome. O coronel respirou fundo, um misto de nostalgia e tristeza no rosto. Carter. Como um fantasma que me assombra todos esses anos. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse revivendo o passado. Tentei encontrar sua família depois da guerra. Queria contar a eles como seu filho morreu. Um herói. Salvou um velho tolo como eu. Mas os registros militares eram uma bagunça na época. E eu só tinha um sobrenome para seguir. Ethan sentiu o mundo ao seu redor se desestabilizar. Uma sensação de vertigem tomou conta dele, como se o destino, de alguma forma, o estivesse conectando a algo muito maior. Carter. O nome de seu pai era o mesmo. A mesma guerra. O mesmo período. Sua mãe sempre lhe dissera que seu pai morreu salvando alguém. Mas os detalhes haviam se perdido no tempo. Tempo e tristeza, murmurou Ethan, sua voz quase um sussurro, como se estivesse dizendo algo para si mesmo mais do que para o coronel. Você lembra de mais alguma coisa sobre ele? Ethan perguntou, a curiosidade misturada a uma sensação incômoda, como se algo estivesse prestes a se revelar. Ele carregava uma foto, respondeu o coronel, com o olhar perdido na memória. Mostrou-me uma vez, durante um desses momentos de silêncio. Uma linda mulher segurando um bebê. Disse que era sua esposa e seu filho recém-nascido. Os olhos do coronel se arregalaram, distantes, como se o passado estivesse se desenrolando diante dele. Ele estava tão orgulhoso daquele menino, continuou. Disse que estava lutando para que seu filho crescesse em um mundo melhor. As mãos de Ethan começaram a tremer. A fotografia. Ela estava ali, bem guardada em sua carteira, exatamente como sua mãe havia lhe dado anos atrás. Ele a tirou com cuidado, sentindo a fragilidade do papel, as bordas gastas, mas a imagem ainda ali, intacta. A fotografia mostrava uma jovem mulher, sorrindo, segurando um bebê nos braços. Ele era aquele bebê. Mas antes que pudesse mostrá-la ao coronel, a voz do piloto estalou no interfone, anunciando a descida para São Francisco. O momento ficou suspenso, como uma gota d'água que paira no ar antes de cair. Eu deveria voltar para o meu assento, disse Ethan, sua voz falhando, a urgência de seu coração pulsando mais forte do que ele podia conter. A fotografia queimava em seu bolso como uma brasa viva. Ele precisava de tempo. Precisava de espaço para processar o impossível. Coincidência? Talvez fosse apenas isso. Coincidência. Enquanto se levantava, o coronel agarrou seu pulso com uma força inesperada, seus olhos penetrantes.
Obrigado por ouvir as histórias de um velho, disse ele com uma voz rouca. Às vezes, o peso da memória é mais pesado quando carregado sozinho. Ethan assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Enquanto voltava para a classe econômica, sua mente corria com possibilidades. Seria possível? Depois de todos esses anos, o destino teria orquestrado esse encontro de maneira tão perfeita? O avião começou sua descida, e Ethan olhou pela janela, observando a costa da Califórnia que se aproximava. Os últimos momentos de seu pai, o mistério de sua morte, agora estavam de repente tomando forma através das palavras de um veterano que devia sua vida a um jovem soldado chamado Carter. A coincidência parecia perfeita demais, orquestrada demais para ser aleatória. Mas Ethan havia aprendido, com os anos, que a história mais incrível nem sempre vinha da ficção. Às vezes, ela estava bem ali, enraizada na vida real. Enquanto as sombras corriam pelas nuvens abaixo, o filho de Ethan Carter, de um herói caído, preparava-se para uma conversa que mudaria tudo. A verdade sobre a morte de seu pai, o sacrifício, estava finalmente ao alcance, envolta nas memórias de um veterano que carregou o peso da sobrevivência por mais de 5 décadas. Enquanto o avião nivelava para a aproximação final em São Francisco, as mãos de Ethan tremiam ao retirar a fotografia gasta de sua carteira. As bordas estavam amolecidas pelo uso constante, e as cores, uma vez vivas, agora haviam se desbotado para tom sépia. Mas a imagem permanecia clara. Sua mãe, jovem e radiante, segurando-o quando ainda era um bebê. A mesma fotografia que seu pai levou para a guerra. Um talismã de esperança na escuridão do combate. Levantando-se de seu assento econômico com o peso do destino em seus ombros, Ethan caminhou de volta para a primeira classe. Cada passo parecia uma travessia, um mergulho em águas profundas, e seu coração trovejava em seu peito, mais forte do que nunca. Quando chegou perto do coronel, este olhou para cima, a preocupação atravessando seu rosto envelhecido. Ele percebeu a palidez no rosto de Ethan, o pesar de quem carrega mais do que pode suportar. Senhor, começou Ethan, sua voz quase um sussurro. Eu preciso te perguntar algo específico sobre aquele soldado. Seus dedos apertaram a fotografia com força. A batalha em que ele estava, Ethan engoliu em seco, tentando manter o controle. Qual era o regimento? O coronel se endireitou na cadeira, seu porte militar ainda presente, apesar da idade avançada. A precisão retornou à sua postura. 101ª Aerotransportada. Companhia Charlie. Estávamos posicionados perto de Kissan. Ethan terminou a frase por ele, sua voz tremendo. 23 de fevereiro de 1968. Os olhos do coronel se arregalaram, confusos, surpresos. Como você poderia saber disso? Perguntou ele, a incredulidade transparecendo em sua voz. Em vez de responder, Ethan fez outra pergunta, a mais importante de todas. O soldado Carter. O que ele estava carregando além da arma? A testa do coronel se franziu, tentando lembrar, concentrado. Um isqueiro de metal. Tinha as iniciais gravadas, MC. Nunca ouvi usar para fumar, mas ele disse que foi um presente de seu pai, algo que ele ganhou na guerra. As pernas de Ethan quase cederam. Ele afundou no assento à frente do coronel, retirando, com um movimento trêmulo, não apenas a fotografia, mas também um velho isqueiro de prata. As iniciais MC ainda eram visíveis, apesar dos anos de desgaste. Michael Carter, Ethan sussurrou, sua voz falhando, completamente fora de si. Meu pai. O ar na cabine pareceu congelar, o tempo desacelerando enquanto a realidade se alinhava em torno deles, como um quebra-cabeça que finalmente se completava. O coronel Harrington olhou fixamente para a fotografia nas mãos trêmulas de Ethan, reconhecendo a verdade. Seus olhos se umedeceram, seu rosto perdeu a cor. A verdade impossível agora se alinhava como as estrelas formando uma constelação, e ele finalmente viu Ethan, de verdade, pela primeira vez. Meu Deus, o coronel murmurou, estendendo as mãos trêmulas para pegar a fotografia. É a mesma foto. A mesma mulher. O mesmo bebê. Ele olhou para Ethan, um reconhecimento profundo surgindo em seu olhar. Você é filho dele.
Você é o garoto do Michael. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de décadas de tristeza, de gratidão não expressa e de uma conexão que transcendeu o tempo. Lágrimas começaram a brotar nos olhos do coronel enquanto ele devolvia a fotografia a Ethan, com a reverência de alguém que sabia que, finalmente, o ciclo estava completo. Todos esses anos, o coronel sussurrou, sua voz carregada de emoção. Tenho carregado o peso do sacrifício do seu pai, tentando viver uma vida que fizesse jus ao que ele fez por mim. E agora? O coronel balançou a cabeça, incrédulo. Agora, seu filho me cedeu seu assento, assim como seu pai deu sua vida por mim. Me conte tudo, implorou Ethan, inclinando-se para a frente, a voz quebrada pela urgência do momento. Por favor. Eu era muito jovem para lembrar dele. Minha mãe. Ela achou muito doloroso falar sobre os últimos dias dele, respondeu o coronel, sua voz suavemente triste. Eu sei que ele morreu como um herói, mas nunca soube dos detalhes. O coronel assentiu lentamente, recolhendo seus pensamentos. Seu pai não era apenas corajoso, ele era extraordinário. No meio do caos da batalha, quando a maioria dos homens estava apenas tentando sobreviver, ele nunca perdeu a humanidade. Carregava aquela foto sua e da sua mãe o tempo todo. Mostrava para quem quisesse ver. Dizia que você era o motivo pelo qual ele lutava. A razão pela qual acreditava em um mundo melhor. Neste momento, um comissário de bordo se aproximou para lembrá-los de apertar os cintos de segurança para a aterrissagem, mas ao notar as lágrimas nos olhos de Ethan e do coronel, ele recuou, dando-lhes um espaço silencioso e respeitoso. No dia em que aconteceu, o coronel continuou, sua voz agora baixa, quase um sussurro, fomos imobilizados por fogo pesado. Eu fui atingido feio. Deveria ter morrido ali. Mas seu pai... Ele fez uma pausa, sua respiração prendendo-se em meio à dor da memória. Ele voltou por mim. Através de uma saraivada de balas, ele voltou. Disse que nenhuma criança deveria crescer sem um pai, se ele pudesse evitar. A visão de Ethan se turvou com as lágrimas. A ironia daquilo o esmagava. Ele conseguiu, mas... Seus olhos se desviaram, a dor estampada em seu rosto. Meu filho não teve a mesma chance. O coronel segurou firmemente o braço de Ethan, tentando transmitir força. Não pense assim, disse, sua voz grave e firme. Seu pai fez uma escolha naquele dia. Uma escolha que o definiu como homem, um homem que acreditava que o sacrifício e o serviço aos outros eram a mais alta vocação. E, olhando para você agora, vendo o homem que você se tornou, a gentileza que demonstrou a um estranho. Ele ficaria tão orgulhoso de você. Tão orgulhoso. As rodas do avião tocaram o solavanco repentino os trazendo de volta ao momento presente. Ao redor deles, os outros passageiros começaram a se levantar, pegando seus pertences, alheios à revelação que se desenrolava em um canto da cabine de primeira classe. O coronel. Ethan disse, enxugando os olhos, sua voz ainda embargada. Meu pai salvou sua vida naquele dia, mas hoje, você me deu algo que procurei por toda a minha vida, uma chance de conhecê-lo, de entender os seus últimos momentos. Saber que ele morreu não apenas como um soldado, mas como o tipo de homem que sempre aspirei ser. O coronel Harrington respondeu com suavidade, a voz carregada de uma ternura inesperada. Seu pai vive em você. Eu vejo isso em suas ações, na sua gentileza, na sua força. Quando você desistiu do seu assento hoje, mostrou o mesmo espírito que fez dele um herói. O avião continuava a taxiar até o portão, mas, para Ethan e o coronel Harrington, o tempo parecia ter parado. Naqueles minutos suspensos no espaço da cabine, décadas de busca finalmente trouxeram respostas. E um filho encontrou um pedaço de seu pai que nunca soubera que estava faltando. Quando a luz da placa de apertem os cintos se apagou pela última vez, ambos os homens permaneceram sentados em silêncio, cientes de que aquele encontro casual havia mudado suas vidas para sempre. Os fantasmas de uma vida inteira, carregados por um homem, haviam encontrado seu caminho para casa, completando um ciclo que começara nas selvas do Vietnã e terminava nos céus de São Francisco. A história ainda não tinha terminado, mas,
pela primeira vez em sua vida, Ethan sentiu-se mais próximo de seu pai, aquele que ele perdeu antes de ter a chance de realmente conhecê-lo. Através dos olhos do Coronel Harrington, Michael Carter não era mais apenas um nome em uma parede memorial. Ele era um herói. Um pai. E um homem cujo legado sobrevivia de formas que Ethan nunca poderia ter imaginado. Enquanto os passageiros se levantavam para sair da aeronave, Ethan e o Coronel Harrington permaneciam em seus assentos, como se o tempo tivesse congelado, como se aquele momento fosse eterno. O coronel, com as mãos envelhecidas, movendo-se lentamente para sua mala de mão, retirou um pequeno estojo de couro gasto. Com uma calma respeitosa, ele disse: "Eu carreguei isso comigo todos os dias desde 1968. Sua voz estava cheia de emoção reprimida. No começo, era um lembrete do meu fracasso. Do fato de que eu vivi, enquanto um homem melhor morreu. Mais tarde, se tornou um símbolo da promessa que fiz a mim mesmo, honrar o sacrifício do seu pai." Abrindo o estojo, ele revelou a medalha manchada, aninhada no veludo desbotado. A estrela de bronze, com o dispositivo valor, brilhava fracamente sob as luzes da cabine, a superfície marcada por décadas de manuseio. "Me deram essa medalha pelas minhas ações durante aquela batalha", explicou o coronel, a voz tensa, mal contendo a emoção. "Mas deveria ter sido do seu pai. Ele foi o verdadeiro herói naquele dia." Ethan olhou para a medalha, a garganta apertada, e murmurou: "Senhor, eu não poderia." Por 55 anos, o coronel o interrompeu, erguendo a mão com firmeza: "Procurei uma forma de pagar uma dívida impagável. Todo o sucesso que tive, todas as coisas boas que fiz, foi tudo tempo emprestado. Tempo emprestado do sacrifício do seu pai." Ele olhou profundamente nos olhos de Ethan. "Você sabe o que eu fiz com aquele tempo que ele me deu?" Ethan balançou a cabeça em silêncio, os olhos fixos na medalha. "Tornei-me um cirurgião militar. Salvei centenas de vidas em vários conflitos. Cada vez que puxava alguém para fora da morte, eu pensava nele. Era minha maneira de passar adiante o que ele me deu." O coronel Harrington olhou para frente, seus olhos distantes, como se viajassem de volta no tempo. "Mas nunca pareceu o suficiente. Como você retribui a alguém pela sua vida?" Os últimos passageiros passaram por eles, alguns lançando olhares curiosos para a cena silenciosa e emocional que se desenrolava na primeira classe. Um comissário de bordo se aproximava hesitante, dividido entre respeitar a privacidade deles e se preparar para o próximo voo. "O coronel." Ethan disse suavemente, como se ainda estivesse processando tudo o que havia aprendido. "Meu pai acreditava em servir acima de si mesmo. Pelo pouco que sei dele, pelas histórias que minha mãe contou, ele teria considerado o trabalho da sua vida a maior honra que poderia fazer em memória dele." Os olhos do coronel se encheram de lágrimas, e ele olhou para o jovem com uma tristeza profunda, a dor que carregava desde aquele dia voltando à tona. "Sua mãe, ela nunca se casou novamente?" perguntou, sua voz trêmula. Ethan balançou a cabeça, a expressão sombria. "Ela disse que já tivera sua grande história de amor. E me criou com histórias dele, de sua bravura, de sua gentileza, de sua dedicação em fazer o que era certo." Ele parou, a garganta apertada. Mas ela nunca conseguiu falar sobre os últimos dias dele. Era muito doloroso. O coronel Harrington assentiu lentamente, absorvendo as palavras, e então, com um movimento cuidadoso, colocou a caixa de metal nas mãos de Ethan. "Deixe-me compartilhar uma coisa sobre os momentos finais de seu pai", disse, sua voz ficando baixa, quase um sussurro. "Algo que nunca contei a ninguém. Enquanto ele me carregava para um lugar seguro, mesmo depois de ter sido atingido, ele estava sorrindo. Lembro-me de pensar, que estranho, um homem sorrindo diante da morte. Mas então ele disse algo que nunca esqueci." Ethan se inclinou para a frente, atento a cada palavra. "Meu filho saberá que morri garantindo que outro garotinho não crescesse sem um pai." Essas foram as suas últimas palavras. A voz do coronel falhou ao dizer isso. Ele não estava pensando em si mesmo, em sua dor ou medo. Ele estava pensando em Ethan, no garoto que estava para perder o pai, e nos meus próprios filhos, que ainda nem haviam nascido. Ethan agarrou a caixa de metal com força, os dedos brancos pela tensão.
Anos se passaram, e ele havia se perguntado sobre os últimos momentos de seu pai, imaginado inúmeras cenas e palavras que poderiam ter sido ditas. E agora, finalmente, ele sabia a verdade. Seu pai não morreu apenas com coragem, mas com amor e com um propósito claro. Eu tenho 3 filhos, coronel, disse Harrington, tirando a carteira do bolso e mostrando uma foto de família. 7 netos. Cada um deles existe por causa do seu pai. Todo Natal, todo aniversário, toda formatura. Eles são todos os presentes do coronel Michael. Ethan olhou para o coronel, sua voz forte e firme. E como você paga esse tipo de dívida? Você não, respondeu Ethan, uma nova força surgindo dentro dele, nas palavras finais de seu pai. Você vive, você ama, você passa adiante. É isso que ele gostaria. O coronel estudou o rosto de Ethan com um olhar atento, absorvendo a gravidade das palavras. Você tem os olhos dele, disse, com a voz suave, mas com uma firmeza que não podia ser ignorada. Eu reconheço o mesmo olhar de determinação silenciosa. Quando você me ofereceu seu assento hoje, vi algo familiar no seu gesto, mas não consegui identificar o que era. Agora eu sei. Você é o filho do seu pai em todos os sentidos que realmente importam. O coronel fez um movimento para sua carteira novamente, com um suspiro profundo, retirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Escrevi esta carta há 30 anos, esperando o dia em que poderia entregá-la à família de Michael. Ela explica tudo o que aconteceu naquele dia, cada detalhe que consegui lembrar. Eu a atualizei ao longo dos anos, à medida que as memórias surgiam. Ela pertence a você agora. Ita aceitou a carta com mãos trêmulas, mas não a abriu. Algumas coisas precisavam ser lidas em particular, quando o peso da emoção não fosse tão avassalador, quando o momento estivesse mais calmo, mais privado. O sacrifício de seu pai, disse o coronel, a voz crescendo mais forte e firme, não era apenas sobre salvar uma vida. Era sobre acreditar em algo maior do que nós mesmos. Sobre mostrar que, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, a humanidade pode brilhar. O sino suave soou pela cabine, um lembrete de que era hora de desembarcar, mas nenhum dos homens se mexeu. Ambos sabiam que aquele momento merecia seu próprio tempo, seu próprio espaço, longe da pressa do mundo ao redor. Eu nunca poderei retribuir o que seu pai fez, disse o coronel, levantando-se lentamente, os movimentos mais lentos, mas ainda com uma firmeza de espírito que não desaparecera com a idade. Mas quero que você saiba que nunca houve um dia em que eu não tenha tentado viver de acordo com o sacrifício dele. E agora, ao conhecê-lo, vendo o homem que você se tornou, finalmente sinto que, talvez, eu tenha honrado sua memória de alguma forma. Ethan se levantou também, com cuidado, colocando a caixa de metal e a carta no bolso do paletó, perto do coração, como se guardasse ali não só os objetos, mas também a memória do que ele havia acabado de aprender. Coronel Harrington, você me deu algo inestimável hoje, uma chance de conhecer meu pai através dos seus olhos, de entender a profundidade de sua coragem e do seu amor. Os 2 homens se abraçaram, um gesto silencioso, mas poderoso, que uniu décadas de histórias não contadas, gratidão e perda compartilhada. Naquele momento, não havia mais encontros casuais ou acidentais. Eles eram uma família, unidos pelo sacrifício, pela honra e pelo legado de um herói que deu tudo para que outros pudessem viver. Quando finalmente saíram do avião, ambos os homens se carregavam de uma maneira diferente, mais leves, como se, ao compartilhar aquele fardo, eles tivessem encontrado uma forma de torná-lo mais fácil de suportar, a dívida de uma vida inteira finalmente dividida, finalmente compreendida. A resolução não era uma retribuição, mas o reconhecimento de que algumas dádivas devem ser passadas adiante, e não devolvidas no momento da doação. No portão do Aeroporto Internacional de São Francisco, as luzes fluorescentes intensas projetavam longas sombras enquanto Ethan e o coronel Harrington caminhavam pela ponte de comando. De repente, um membro da tripulação passou correndo à frente, sussurrando urgentemente através de seu rádio. Momentos depois, o próprio capitão apareceu com suas listras douradas, sua postura impecável. Disse o capitão, o brilhante Sr. Carter. Ele ficou em posição de sentido ao avistar Ethan. Não percebemos que o senhor estava a bordo. O coronel Harrington se virou para Ethan, uma expressão de confusão tomando conta de seu rosto.
O anonimato cuidadosamente mantido nas últimas horas estava prestes a se desfazer. Senhor Carter, o coronel repetiu, olhando entre Ethan e o capitão. Eles se conheciam. Ethan respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento de revelar toda a verdade. Ele fez um gesto para que o coronel o seguisse até um canto tranquilo, longe da agitação do portão. Coronel, há algo que eu não te contei. A voz de Ethan era calma, mas carregada de peso. O legado do meu pai não terminou com o sacrifício que ele fez, nem com o dinheiro do seguro de vida que ele deixou para trás. Minha mãe investiu sabiamente. Ela começou com pequenas conexões, construiu um império e, eventualmente, fundou uma companhia aérea regional. Os olhos do coronel se arregalaram quando a compreensão começou a surgir, como uma luz acesa. Horizon Airlines, ele murmurou, as peças se encaixando. Sim, Ethan confirmou com um aceno de cabeça. Eu expando o que ela construiu. Hoje, a Horizon é uma das maiores companhias aéreas do país. Cada avião da nossa frota traz uma pequena homenagem aos soldados caídos. A maioria dos passageiros não percebe, mas está lá, um lembrete constante de por que existimos. O capitão, sentindo a gravidade do momento, recuou discretamente, dando-lhes espaço para sua conversa privada. Ao redor deles, o frenesi do aeroporto continuava, mas parecia que ali, no meio da agitação, havia uma bolha de silêncio onde o passado e o presente se encontravam. Todo esse tempo, disse o coronel Harrington, olhando para o terminal ao redor deles com um ar de incredulidade, quando você desistiu do seu assento, não era apenas um passageiro qualquer, você era o dono. Sim, Ethan respondeu, sua voz mais firme agora. Eu viajo incógnito para vivenciar o serviço da nossa companhia como nossos passageiros fazem. Para garantir que nunca percamos de vista o que realmente importa, tratar cada pessoa com dignidade e respeito. O coronel se afundou em um banco próximo, claramente oprimido pela revelação. Seu pai. Ele ficaria tão orgulhoso. As palavras falharam. Tudo o que eu construí. Ethan se aproximou, sentando-se ao lado dele com uma expressão serena. Cada sucesso, cada conquista, tudo que a Horizon é hoje deriva do sacrifício do seu pai. O dinheiro do seguro foi apenas a semente, mas foi o espírito dele, sua dedicação a servir aos outros, que fundou tudo que a Horizon representa. Uma pequena multidão se formou ao redor do portão. Funcionários da companhia aérea, reconhecendo a presença de Ethan, observavam discretamente, respeitando a privacidade deles. Entre os olhares furtivos, uma jovem comissária de bordo se aproximou, hesitante, com o semblante de quem sabia que aquele não era um momento comum. Senhor Carter, ela disse suavemente, seu carro está esperando na entrada VIP, e a senhorita Reynolds, do escritório de São Francisco, está aqui para recebê-lo. Ethan acenou em agradecimento, mas antes de se mover, olhou para o coronel Harrington, que ainda estava absorto no peso da revelação. Quando eu estava construindo a companhia aérea, disse Ethan, fiz uma promessa a mim mesmo, cada decisão, cada política, seria medida pela mesma pergunta, meu pai ficaria orgulhoso disso? Isso honraria a memória dele? Os olhos do coronel estavam brilhando, mas ele não dizia nada, apenas balançava a cabeça, como se tentando compreender o que estava acontecendo. Seu pai carregava uma foto sua, quando bebê, disse o coronel, a voz quebrando. Ele sonhava com o homem que você se tornaria. Se ele pudesse vê-lo agora, senhor. Ethan se inclinou para a frente, suas palavras cheias de compaixão. Quando você me contou sobre os últimos momentos dele, sobre o sorriso dele diante da morte, tudo fez sentido. A Horizon, tudo o que construímos, não é só sobre transporte. É sobre conexão, sobre pessoas servindo aos outros, e sobre garantir que nenhum sacrifício seja esquecido. De repente, uma comoção no portão chamou a atenção dos dois. Uma mulher, aparentando cerca de 30 anos, corria em direção a eles, os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, ela gritou, sua voz carregada de preocupação. Eu estava tão preocupada. O asilo ligou para o tio Frank. Ela parou abruptamente ao ver Ethan e a tensão emocional que o cercava. Pai, o que está acontecendo? O coronel Harrington agarrou a mão da filha, a voz embargada pela emoção.
Sarah, lembre-se das histórias que te contei sobre o homem que salvou minha vida no Vietnã, a razão pela qual você e seus irmãos existem. Ele gesticulou para Ethan. Este é seu filho. A mão de Sarah voou para sua boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, sem hesitar, ela avançou e abraçou Ethan com força. Obrigada, ela soluçou, obrigada pelo que seu pai fez, devemos tudo a ele. Ethan a segurou gentilmente, sentindo o peso da gratidão acumulada por décadas. Quando ela se afastou, enxugando os olhos, ele notou que ela usava um crachá de enfermeira. Você é enfermeira? Perguntou ele suavemente. Ela assentiu com orgulho. Seguindo os passos do papai. Ele sempre nos ensinou que, quando alguém lhe dá o presente da vida, você deve repassá-lo aos outros. O coronel sorriu por trás das lágrimas, uma expressão de profundo respeito. 3 gerações de curandeiros agora, tudo porque um homem corajoso se recusou a deixar um soldado ferido para trás. Ethan olhou ao redor, os rostos dos funcionários da companhia aérea, o semblante marejado de Sarah, o sorriso emocionado do coronel Harrington. Ali, naquele instante, ele sentiu o peso de tudo o que aconteceu. O sacrifício de seu pai havia criado ondas que, décadas depois, ainda tocavam vidas de maneiras que ele nunca imaginou. Coronel, disse Ethan, erguendo-se com uma decisão resoluta. Eu gostaria de lhe oferecer uma vida inteira de viagens de primeira classe na Horizon Airlines, para o senhor e toda a sua família. Não é um reembolso, nada poderia ser. Mas é uma pequena maneira de honrar a memória do meu pai. O coronel abriu a boca para protestar, mas Ethan levantou a mão, pedindo que ele o deixasse falar. Por favor, permita-me. Meu pai deu sua vida para garantir que seus filhos tivessem um pai. Deixe-me garantir que seus filhos, e os filhos deles, nunca se esqueçam do sacrifício que ele fez. Sarah apertou a mão do pai, e o coronel assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse o significado do gesto. Não era caridade, era a continuação de uma batalha, um vínculo forjado pelo acaso. E agora, renovado em paz, enquanto o anúncio do próximo voo ecoava pelo terminal, Ethan Carter se manteve firme, não mais apenas um executivo disfarçado, mas um filho honrando o legado de seu pai da maneira mais adequada. Ele sabia que a companhia aérea que ele construíra não era apenas um negócio, mas um memorial vivo de um homem que acreditava em colocar os outros em primeiro lugar, sacrificando o conforto pelo serviço e garantindo que ninguém fosse deixado para trás. A revelação de sua identidade não foi apenas um momento de verdade. Foi a prova de como, de maneiras misteriosas, o trabalho pode completar a história. Uma história que começou com sacrifício e terminou com honra, gratidão e a compreensão de que algumas dívidas nunca podem ser pagas, apenas pagas adiantadamente. Uma semana depois do voo fatídico, Ethan estava em seu escritório no topo da sede da Horizon Airlines, observando o pôr do sol tingir o céu de tons de laranja e roxo. Em sua mesa, um comunicado de imprensa aguardava, prestes a mudar a indústria aérea para sempre, uma nova iniciativa para homenagear veteranos com upgrades de primeira classe gratuitos em todos os voos da Horizon. O telefone tocou, e a mensagem de Sarah Harrington apareceu na tela: o pai acabou de chegar ao hospício. O tio Frank está esperando. Obrigado por organizar o voo privado. Ethan sorriu suavemente, lembrando-se de como o coronel Harrington inicialmente resistira à oferta de um jato particular para visitar seu amigo moribundo. Mas algumas dívidas não podem ser medidas em dólares. Deixe-me ajudá-lo a dizer adeus, ele dissera. Virando-se para o computador, Ethan abriu seu e-mail. A resposta ao programa de veteranos da Horizon foi esmagadora. Companhias aéreas em todo o país estavam se apressando para se juntar à iniciativa que, começando como uma homenagem de um homem a seu pai, agora estava se transformando em um movimento. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O assistente entrou, carregando um pacote grande marcado como urgente. Dentro do pacote, Ethan encontrou um álbum de fotos encadernado em couro e uma carta. Suas mãos tremiam enquanto ele desdobrava o papel. Querido Ethan, Frank e eu passamos nossas últimas horas juntos, olhando fotos antigas e relembrando os homens com quem servimos. Entre os pertences de Frank, encontramos algo que acredito pertencer a você. Ethan abriu o álbum com reverência. Lá,
Entre folhas de plástico, estavam dezenas de fotografias do Vietnã. Sua respiração parou quando viu o rosto de seu pai entre os jovens soldados. Michael Carter, sempre com 25 anos, sorrindo para a câmera com o braço ao redor de um jovem coronel Harrington. Mas foi a última página que fez as lágrimas caírem. Um recorte de jornal de 1968, amarelo com o tempo, mostrava um funeral militar. Na foto, um jovem James Harrington estava de muletas, saudando enquanto o caixão coberto pela bandeira de Michael Carter passava. Voltando à carta, Ethan continuou a ler. O sacrifício de seu pai inspirou-me a viver uma vida digna do presente que ele me deu. Agora, a iniciativa da sua companhia aérea garantirá que nenhum serviço prestado por veteranos seja esquecido. Frank e eu assistimos ao anúncio juntos. Foi a última vez que o vi sorrir, antes de ele passar pacificamente ontem à noite. Mas há mais. Minha filha, Sarah, começou uma fundação em nome do seu pai, a Rede de Apoio aos Veteranos Michael Carter. Estamos fazendo parcerias com hospitais em todo o país para oferecer cuidados especializados para veteranos. O legado de serviço do seu pai viverá de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Ethan enxugou os olhos. Ele pegou o telefone e viu as últimas estatísticas. Em apenas uma semana, o programa de upgrades para veteranos da Horizon já havia atendido mais de 500 militares. A resposta nas redes sociais foi avassaladora, com veteranos e suas famílias compartilhando histórias de honra, sacrifício e gratidão. Uma nova batida na porta revelou sua mãe, Elizabeth Carter, agora na casa dos 70, mas com a mesma dignidade serena de sempre. Eu vi as notícias, ela disse suavemente, atravessando a sala para abraçar seu filho. Michael ficaria tão orgulhoso, ela disse. Ethan lhe mostrou o álbum. Olha o que o coronel Harrington encontrou. A mão de Elizabeth voou para a boca quando ela viu o rosto de seu jovem marido. Oh, Ethan, ela sussurrou, traçando as feições de Michael com dedos trêmulos. Ele sempre dizia que fazer a coisa certa não era sobre reconhecimento, que se tratava de tornar o mundo melhor para aqueles que viriam depois. É por isso que não vamos interromper o programa de atualizações, disse Ethan, retirando outro documento da mesa. Estou criando a Carter Harrington Fellowship. Todos os anos, patrocinaremos 10 veteranos para treinamento de piloto, com posições garantidas na Horizon Airlines. O coronel Harrington concordou em servir no comitê de seleção. Como se fosse um sinal, seu computador tocou, notificando um novo e-mail, uma foto de Sarah. Na imagem, o coronel Harrington estava no quarto de Frank no hospício, agora vazio, mais sereno, colocando a estrela marrom na parede de memórias dedicada aos soldados caídos. A legenda dizia, em homenagem a Michael Carter, que deu seu amanhã para o nosso hoje. O assistente de Ethan entrou novamente. Senhor, os grupos de veteranos estão aguardando para a conferência de imprensa no átrio. Centenas de veteranos e suas famílias estavam reunidos. Ethan, em pé na frente da multidão, ao lado de dezenas de funcionários da Horizon que também eram veteranos, respirou fundo antes de falar. Meu pai sempre disse que nenhuma criança deveria crescer sem um pai, se ele pudesse evitar, começou ele, a voz firme e clara, ecoando pela sala silenciosa. Ele deu sua vida acreditando nesse princípio. Hoje, não estamos apenas honrando seu sacrifício, mas o sacrifício de todos que serviram. Ele detalhou as iniciativas de veteranos da Horizon, as atualizações de classe, a Carter Harrington Fellowship, a parceria com a Carter Veterans Network. Ethan viu lágrimas nos olhos de muitos, mas também uma esperança renovada e um senso de gratidão profunda. Isso não é caridade, continuou, com a voz cheia de convicção. É o reconhecimento de que cada comodidade que desfrutamos, cada momento de paz e cada futuro que construímos são possíveis graças àqueles que serviram. Meu pai abriu mão de seu lugar na vida para que outros pudessem viver. O mínimo que podemos fazer é oferecer nossos lugares para aqueles que seguem seus passos. Os aplausos foram intensos, mas o que tocou profundamente Ethan foi a imagem do coronel Harrington em posição de sentido, oferecendo uma saudação final. Era o gesto de um homem que havia vivido uma vida de sacrifícios, agora passando o legado adiante. Mais tarde, à noite, quando Ethan colocou o medalhão de seu pai em uma vitrine na sede da Horizon, ele sentiu um profundo sentimento de paz.
A história que começou com um simples ato de troca de assentos agora se transformava em algo muito maior, um movimento que tocaria milhares de vidas. Acima do medalhão, uma placa vermelha dizia, em memória de M. Carter e de todos que deram tudo pelos outros. Que seu espírito de sacrifício e serviço nos guie para sempre. Enquanto o sol se punha naquele dia de transformação, Ethan Carter entendeu que algumas histórias não terminam, elas evoluem, tocando vida após vida, geração após geração. O legado de seu pai não viveria apenas em bronze ou nas palavras de citações. Ele viveria em cada veterano que embarcasse em um voo da Horizon, em cada vida tocada pela Carter Veterans Network, e em cada piloto treinado pela Carter Harrington Fellowship. Um simples ato de bondade, que começou com o sacrifício de seu pai, iniciou este caminho, e agora, o legado de Michael Carter continuaria a tocar vidas de maneiras que provariam que nenhum ato de serviço ou sacrifício pelos outros foi verdadeiramente perdido para o tempo. O fim de um ciclo era, na verdade, o começo de outro. O espírito de Michael Carter viveria em cada gesto de bondade, em cada momento de serviço, em cada vida tocada pelas ondas do seu sacrifício. E nisso havia paz. Paz e propósito. Um legado que, verdadeiramente, viveria para sempre.